no ar a partir de agora. E atenção, hein? A gente vai daqui a pouco dar uma geral e abrir o programa, inclusive, numa geral dessa final e tal, do jogo de sábado. Mas temos informações, hein? Informações importantes sobre provável saída, possível chegada, saída do Brax à Inglaterra. Temos detalhes, daqui a pouco a gente destaca tudo nesta edição dos Donos da Bola, que está no ar a partir de agora, abrindo a semana. Atlético campeão mineiro, e a gente mostra tudo na tela da Band, veja aí. Um time que quase se viu fora da semifinal e sobe ao lugar mais alto no pódio. Se nós tivéssemos perdido aqui para o Cruzeiro, no mando de campo do Cruzeiro, com 60 mil pessoas, ou empatado o jogo, a gente estaria fora. Então a gente só tinha um caminho, era vencer. Para entender como o Atlético chegou até aqui, temos que voltar para o dia 9 de fevereiro, dia de clássico, com o Mineirão azul e branco. Éramos talvez 50 no total para lutar contra mais de 60 mil. Um jogo marcado pela expulsão de Gabigol nesta cotovelada no Lianco e pelos 2 gols de Hulk, artilheiro do Campeonato Mineiro. Naquele momento, a equipe do Cruzeiro estava muito melhor que a gente, mas a gente conseguiu ganhar motivação naquele jogo, sair daqui com aquela vitória, que com certeza aquela vitória nos deu esse título hoje. De volta para a final, o mando de campo era do América, mas os portões foram abertos mesmos para a torcida do Atlético. E uma torcida que, com 4 gols de vantagem na final, não tinha medo de cantar de galo. A gente só veio aqui só pra curtir o momento mesmo, porque a gente já sabe quem que é o campeão. Até porque em campo o América tentou encurtar a vantagem, mas sem sucesso. Melhor para o Atlético, que ia controlando a partida. Logo na volta do segundo tempo, a Arana teve a chance de abrir o marcador. Já Jonatas, do América, não perdoou. Colocou a bola no cantinho para marcar o único gol da partida. O América não ganhava do Atlético no Mineirão desde o dia 13 de março de 2005. São 20 anos e 2 dias. E a gente fez isso hoje, num jogo mais justo, com 11 contra 11, estratégia contra estratégia. Vai ter alguns que vão dizer assim, ah não, mas o Atlético não estava mobilizado hoje. O Atlético não entrou para ganhar o jogo hoje, é uma mentira, pô. A derrota para o América coloca um fim no Campeonato Mineiro que poderia ter sido vencido de forma invicta pelo Galo. No entanto, uma sequência muito mais importante e histórica segue viva. É o 6º título seguido do estadual, vencido pelo Atlético, igualando uma marca estabelecida por Reinaldo, Éder Aleixo, João Leite e vários outros ídolos na década de 80. Por 2 vezes tive a oportunidade, jogando e agora como auxiliar técnico. Então eu sou um cara privilegiado. Então para a gente é muito gratificante, depois a gente ver ali os personagens que fizeram parte também desse Hexa há 42 anos atrás, né? Felizes também por esse êxito nosso, então a gente fica feliz por esse carinho, né? O Rei é um cara excepcional, um cara que eu tenho muita admiração e respeito. Só cravou o que eu tinha falado no início da temporada, que em Minas só tem um, e continuo dizendo. Cutucou, mas jogou demais, né? O cara, quando se garante em campo, ele põe no microfone, ele pode dar uma cutucada, não tem problema nenhum. Porque esse aí está seguramente entre os destaques do Atlético na temporada até aqui. Ai, mas é campeonato mineiro. Todos os estaduais pelo Brasil, senhoras e senhores. Todos jogaram estaduais pelo Brasil, não sei se vocês estão sabendo. Breno Galante, como é que tá? Tudo bem, Brenão? Tudo bem. Eu que te pergunto, como é que você tá? Eu tô bem, me livrei da virose. Uniforme. Fiquei quinta e sexta fora de circulação, né? Inclusive, muita gente. Hoje o Maraca está sentindo, inclusive, só que o Maraca veio, estava usando fralda, ele veio trabalhar. Eu preferi ficar em casa. Mas eu fiquei com uma náusea, minha pressão, fui parar no hospital, estava um negócio um pouco sério. Valuzão me levou no hospital, meu motorista particular, e eu não te deixei preocupado. E o Corsinha no senso de porque quando a gente estava hein? aqui subindo a raja, minha pressão baixou muito dentro do carro. Eu falei, se eu falar com ele que eu estou muito ruim, ele vai ficar doido. Mas estava sorumbático, como sorumbático. Você gosta de falar. Ele desgraçou a correr na rádio ali, que eu fiquei até com medo. O Corsinha atômico. Mas hoje eu estou firme, bem curado. Agora me diz uma coisa. Você achou que... Nós abrimos a edição do Band News na área hoje, falando de um clima meio taciturno, assim, por causa da derrota. Os caras não fizeram, não sei se os caras não fizeram voto olímpico porque estavam pistola com a desorganização da Federação Mineira de Futebol. Vocês são muito desorganizados, cara. Ah, mas nós atendemos a um pedido da Globo, mas a questão do bom senso. Porque vocês são muito desorganizados, até o Everson perdeu a paciência com vocês.
meteu a mão no banner e quebrou tudo e o povo entrou lá, mas o Everson tá certo, caso está certo ou errado eu não sei, mas a questão de bom senso foi aplicada. Como vocês são incompetentes, vocês não conseguem organizar um evento. A imprensa foi desrespeitada, todos da imprensa desrespeitados. É chiqueirinha atrás do gol, não pode ir pro gramado depois do jogo, nem depois da festa toda. A Globo fez a cobertura completa ali, nem depois disso. Ah, mas a Globo paga. Paga mal, mas paga. E ela pode exigir. Agora, vocês acatarem ou não, é outra história. Fala, não, Globo, peraí, até um certo momento, 15 minutos depois que o jogo acabar, tudo bem, mas depois tem que liberar, ué. E a Associação Mineira dos Cronistas Esportivos também não tem que ficar que nem vaca de presépio só balançando a cabeça, não. Porque foi uma esculhambação geral para a imprensa, e aí aquela zona mista curtinha, mulher tomando encoxada de marmanjo lá o tempo todo, e para vocês está tudo normal? Porque a detentora pediu? Não, questão de bom senso, detentora, tudo bem, vocês querem aqui a gente pode fazer assim, mas aqui a gente vai liberar, a zona mista tem que ser mais bem organizada, porque senão tá danado, Eu acho até que essa volta olímpica não dada pelos jogadores tem um pouco de emputecimento também, porque vocês não deixaram os familiares dos jogadores. Mas hoje, mais cedo, eu recebi uma informação de uma fonte importante de que vocês distribuíram credenciais para Deus e o mundo. Mas familiares dos jogadores não podem. Ah, vocês estão de brincadeira. Vocês não conseguem organizar uma final de campeonato. Mas enfim, isso é outra história. Aliás, tem informação daqui a pouco, hein? Fica ligado aí, é do Atlético. Mas fala você agora. Boa tarde, Everton, Thiago, Elton, pessoal de casa, mas isso não é uma novidade. Ano passado aconteceu a mesma coisa, o mando de campo era do Cruzeiro, o Atlético foi campeão, os jogadores foram até ali ao canto ali da arquibancada para poder chamar os familiares, né, para poder entrar. Teve o mesmo problema, não queriam liberar, até a hora que o Hulk chegou lá e falou, ó, se não liberar, nós não vamos subir para receber a taça. Eu tava do lado na hora. Aí foi, o Vitor chegou, cara, sinceramente eu não entendo pra que isso, mas tudo bem. Agora a questão da volta olímpica até me chamou a atenção, Everton, porque eu não lembro qual foi a última vez que teve volta olímpica, vocês lembram? Porque isso é uma coisa que tá parecendo que tá perdendo praxe, porque ano passado não teve. Ah, ano passado não teve não? Não teve, ano retrasado também não teve. Ué, não sabia. Não, é uma coisa que eu acho que os jogadores acho que perderam um pouco dessa coisa, eu não sei se ano passado é porque só tinha sido Cruzeiro também. Ah, né? não, faz estádio, sentido né? não ter. E ano retrasado também eu não me recordo de ter tido. Eu acho que no ano retrasado teve, não teve 2021, que o estádio estava vazio. Eu sei que parece que perdeu um pouco daquela coisa. Agora, realmente, estava um clima assim... Foi tanto desgaste, né, cara, na saída, né? E uma derrota também. Os jogadores ficaram meio assim... Enfim, mas de qualquer forma, isso não apaga, né? A grandeza que foi essa vitória do Atlético. É um campeonato mineiro, mas o Atlético fez o dever de casa. Tinha que fazer, fez bem, ganhou. Teve alguns momentos que a torcida ficou meio em dúvida do que ia acontecer, mas ganhou com sobra, muito bem, campeão, não deu para ser invicto, mas a gente também não pode tirar o mérito do América, que para mim jogou melhor até do que o Atlético, principalmente no segundo tempo. Mas jogou melhor porque foi de fato melhor porque o Atlético deixou. Cara, eu acho que o Atlético quando entra com vantagem de 4-0, instintivamente dá uma relaxada. Eu acho que o time não entrou com aquilo tudo que a gente imaginava. Eu acho que isso é normal, inclusive, cara, para se lidar com o emocional. E do outro lado você vê um time... segundo tempo, Você vê um time mordido do outro lado? Você vê o segundo tempo do Atlético mesmo, assim, eu acho que... Teve duas chances, né? Foi bem... aproveitando o contra-ataque, né? Partindo em contra-ataque ali, conseguiu ter duas oportunidades de gols. Mas eu acho que precisa valorizar mesmo, o torcedor atleticano, ele precisa valorizar o feito do Atlético. Eu acho que é algo para se comemorar. Ter 6 títulos seguidos em um campeonato onde é tão polarizado como Atlético e Cruzeiro é algo para se comemorar. Hoje a gente estava comentando durante o Band News na área, a gente estava falando a respeito de o quanto isso é difícil. A última vez que teve uma hegemonia dessa forma, que o Atlético vem conquistando ela aí nos últimos anos, desde 2020, foi com o Cruzeiro em 96, 97, 98, conseguiu um tricampeonato, depois começou a ficar tudo dividido. Conseguiu um bicampeonato aqui, um bicampeonato ali, entre os dois gigantes, né, Atlético e Cruzeiro, mas esse feito do Atlético de colocar 6 títulos seguidos, o torcedor do Atlético tem que comemorar. São 19 finais seguidas, são 6 títulos seguidos, são 50 títulos do Atlético na história do Campeonato Mineiro. O maior campeão estadual do Brasil, né? Não, tem o seu ABC, por exemplo. Não, dos grandes. Mais, dos grandes, sim. Dos grandes, o Atlético é o que tem o maior número de títulos. Dos gigantes, né? Porque os outros times são grandes também, vão respeitar a história de cada um dos times do futebol brasileiro em seus respectivos estados. Mas o Atlético conquistou um feito gigantesco.
E eu, mais uma vez, antes da gente começar a debater, eu quero destacar o Hulk. Ah, mas o Elton, o Hulk entrou no finalzinho da partida, não estava na sua melhor condição por causa da lesão que ele sofreu muscular, mas eu quero falar dos feitos do Hulk. O Hulk tem 4 sequências de artilheiro da competição, algo que não acontecia há muito tempo, né? Ele tinha 3 junto com o Tostão na década de 60, que jogava pelo Cruzeiro, mas isso é grandioso. E um outro número do Hulk, o Hulk tem 36 jogos com a camisa do Atlético no Campeonato Mineiro e 35 gols. Então é monstruoso, é algo muito grande, que o atleticano deve valorizar, deve comemorar, deve se divertir, brincar com todas as responsabilidades em cima do rival. 2 dias, acabou já a Mas não importa, hoje o torcedor atleticano tem sim que comemorar, que bater no peito, que tem 6 títulos, que o ano que vem luta pelo hepta, algo inédito, seria inédito na história do Atlético. Isso, o Thiago vai achar ruim, ele vai entrar aqui de sola, vai falar que o Campeonato Mineiro não vale nada. Mas não vale. Mas você já pensou... Vale para elogiar o planejamento. Quando ele quer. O valor do Campeonato Mineiro ano que vem pro Atlético, você ser hepta pela primeira vez na história, isso tem um valor, Thiago. Para você não tem. Para a história do Atlético, claro que vai ter. Você não é instituição, Thiago. Muito grande. Você é somente um comentarista esportivo. Você não é a instituição, entenda. A instituição Atlético, a instituição Cruzeiro, a instituição América, eles valorizam isso. A instituição Inter, Flamengo. Você, Thiago Fernandes, não é uma instituição. Você é somente uma pessoa. E se você não valoriza, os jogadores celebrando pós-conquista. Eu não vi nem os jogadores celebrando pós-conquista. O vídeo é meu que eu mandei pra vocês. Você precisa só ouvir um negócio aqui rapidinho. Claro, o que você falou aqui? Só preciso dar um destaque. Fecha no Valu aqui, por favor, gente. Porque o Valu precisa dar um recado para o Thiago Fernandes, que é de fundamental importância. Porque o Thiago Fernandes acredita que o campeonato estadual não vale nada. E o que você falou, Valu? Mas ele usa o campeonato estadual para celebrar o bom planejamento do Atlético, segundo ele, aqui no programa. Valu, assim como eu te disse na semana passada, é importante a gente criar alguns parâmetros em relação a... Você cria o seu, favor, né? Você cria os seus e eu crio os meus. Futebol. Bem diferentes, felizmente. Claro, porque eu entendo futebol, você não. Mas eu estou aqui a passeio. Voltando no que eu estava dizendo, acho que a gente tem que criar alguns parâmetros. E esses parâmetros, para mim, são em relação à forma de jogo da equipe. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E para mim, a forma de jogo do Atlético demonstra que esse planejamento foi bem feito para a atual temporada. Mas enfim, a discussão nem era a respeito do planejamento. Eu, honestamente e sinceramente, acho que o Campeonato Mineiro não vale nada. E assim, estou com o tempo a meu favor em relação ao que eu digo, porque antes do campeonato começar eu já disse isso. É porque o Atlético ganhou. Não. Antes do campeonato começar, eu digo, para mim não vale nada. E assim, sinceramente, o torcedor se ganha, se perde, pouco importa. O cara quer ganhar o quê? O Brasileirão, a Copa do Brasil, nesse ano a Sul-Americana, queria ter vencido a Libertadores no ano passado, queria ter vencido a Copa do Brasil quando perdeu para o Flamengo. Isso é importante de fato. O campeonato estadual, não só em Minas Gerais, em todos os outros estados, ele não demonstra absolutamente nada. Fale por você, o time, por exemplo, que foi campeão da Libertadores e Brasileiro do ano passado, ele deu de ombros pro estadual. E pra mim ele fez o correto. Ô, Thiago, o Valu te incomoda ficar 6 anos sem ganhar um título? Cara, pro Cruzeiro... Mineiro, você acha que incomoda o Cruzeiro? O Cruzeirense se incomoda, especialmente nos últimos 2 anos, né? Que assim, tem também um contexto, já que você abriu esse parêntese falando do Cruzeiro, 20, 21, 22 e 23, eu entendo que o Cruzeiro não tinha como... Ele estava no campeonato, mas ele não tinha como fazer frente ao Atlético. Mas o ano passado, o Cruzeiro perde um título onde ele tinha vantagem e aumentou na final, tomou a virada para o Atlético e esse ano tinha uma perspectiva realmente maior por conta do elenco que o Cruzeiro montou e não conseguiu ainda transformar esse elenco num título. Mas é claro que incomoda sim o torcedor cruzeirense de uma maneira geral, porque é uma geração... A minha geração, por exemplo, não viu uma hegemonia do tamanho dessa hegemonia do Atlético, como viu a geração que pegou ali o Atlético do final da década de 70, né, que é 78 a 83, o outro hexacampeonato do Atlético. Então, a minha geração está vendo pela primeira vez, digamos assim, essa hegemonia, especialmente nos 2 últimos anos,
Porque eu estou falando nos 2 últimos anos por causa do contexto do que sofreu o Cruzeiro. 20, 21, 22, 23, o Cruzeiro estava. Mas o ano passado chegou à final, tinha vantagem e perdeu da forma que perdeu. E esse ano, o elenco que foi montado até em uma determinada parte do início desse campeonato, em termos de elenco, para mim o Cruzeiro sai à frente do Atlético, que para mim equipara exatamente com os movimentos de mercado feitos posteriormente. Porque então, o Atlético demorou. Existe um incômodo, sim, na minha opinião, em que pese... Mas se ganha o Sul-Americano, a Copa do Brasil, ninguém nem lembra em que disso, pese Paulo. a opinião da Joana Dark, do jornalismo esportivo Thiago Fernandes, porque ou você está comigo ou você está contra mim, mas, de uma maneira geral, sim, incomoda qualquer torcedor que viva o jejum. Não, mas o torcedor quer título importante. O torcedor quer ganhar o Mineiro, Thiago. O torcedor quer título de O verdade. torcedor quer ganhar o Mineiro, Thiago. Sinceramente, Pergunta o torcedor do Atlético se ele não está satisfeito com ele. Sem lugar de fala. Pergunta o torcedor do Atlético se ele não está satisfeito com ele. não muda nada. O torcedor está satisfeito com ele? Claro que tá. Os jogadores também. E tá querendo épico. Ô, Thiago, o Cruzeiro montou o time, o primeiro ponto era pra quê? Ganhar o Campeonato Mineiro. Um dos objetivos do Cruzeiro agora era ganhar, não era não. E outra coisa, assim... Cruzeiro inicia a temporada... Aqui tem uma declaração aí, Andrezão, aqui nós não temos, tem uma declaração do Matheus Henrique, que foi lá em Orlando, do Matheus Henrique falando, não, o Campeonato Mineiro para nós é como se fosse uma Libertadores, é como se fosse uma Copa do Mundo, nós vamos querer ganhar, todo mundo quer ganhar. Por isso que ontem eu me peguei, depois de assistir o Grenal, eu me peguei assim, pensativo, pensando assim, porra, será que eu que estou errado? HG, como é que fica falando que não vale nada, não vale nada? Eu acho que vale. Como é que começa o ano vencedor de 2021 do Atlético? Ganhando o tal do triplete alvinegro. Ganhando o quê? E a Tríplice Coroa? Por causa disso. Ganhando o quê? A Tríplice Coroa do Cruzeiro passa por isso também. Por que ela é comemorada? É porque todo mundo adora falar na Tríplice Coroa, mas aí o Mineiro vale. Para ser a cereja, Coroa, a grande para ser a verdade cereja é que vale. Tríplice Coroa é Copa do Brasil, né? Brasileiro e Libertadores. Ou qualquer título internacional. Você tem que reclamar pro Zezé Perrella lá, a grande verdade é que é essa, né, gente? Você olha na Europa, quando um time ganha alguma Tríplice Coroa... Entendi. Vai lá pra Europa. Você está desqualificando a Tríplice Coroa do Cruzeiro, é isso? E o triplete alvinegro, irmão. E o triplete. Só vale o que você acha. O hexacampeonato pra você não vale nada? Só vale o que ele pensa. O octa internacional não vale nada? Cara, olha, vamos olhar para o brasileiro, para o futebol brasileiro, como a realidade que acontece. No ano passado, reitero, o Botafogo ganhou o quê no estadual? Nada. No ano retrasado, o Botafogo foi para Libertadores. Você acha que os caras estavam preocupados? Pô, esse ano foi complicado. A gente não conseguiu ir nem para a semifinal do estadual. Ninguém se importa. Mas e se o Botafogo perde um dos títulos do ano passado, cara? A preocupação que as pessoas têm de... O Botafogo perdeu em 2023. Ninguém estava lembrando de não ter ido para a ganhou os dois, tudo bem. Ninguém se importa. Mas se perde a Libertadores pro Galo, é lamentar. A grande preocupação do torcedor é o que acontece no segundo semestre. O primeiro semestre, ganhou, beleza, dura 3 dias. Eu já falei, o clássico para mim, e acho que até para os próprios atletas, vale mais do que o campeonato em si. O senhor, eu entendo de futebol, falou. A final contra o América esvazia completamente o Campeonato Mineiro. Se o Campeonato Mineiro tivesse uma decisão entre Cruzeiro e Atlético, seria muito mais legal. E assim, o clássico vale mais do que o campeonato. Ô, Thiagão, me permita te trazer um pouco de sabedoria, de... Não, ele entende de tudo já. Olha só, eu estou entrando aqui para tentar colocar aqui o que significa Tríplice Coroa. Coloquei aqui na internet. É uma expressão usada no futebol, no turf e no beisebol para se referir à conquista de 3 títulos em uma mesma temporada. No futebol, no Brasil, a Tríplice Coroa é a conquista do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Estadual. Agora, a gente pode agregar aqui a mudança e falar assim... ele que entende. Fernandes, Thiago... Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Menos no Brasil. Não tem estadual, não, campeão. Funciona. Só nós temos estadual, Liga Nacional, Taça Nacional. Tá gaguejando por quê, irmão? E campeonato continental. É simples. Não, aqui não é. A Gaga de Ilhéus voltou, né? Simples. A Gaga de Ilhéus voltou, né, irmão? Quando vocês não conseguem ter o mínimo de argumento para qualificar, não. aí vira o quê? Eu vou jogar no Google pra ver. Mas é que a gente não entende. Tentando desqualificar o que eu tô falando. Mas é que a gente não. O que eu tô trazendo pra vocês é conhecimento, é sabedoria. Eu não preciso jogar no Google aqui, não, ó. Ô, gente, peraí, deixa eu jogar no Google. Atenção, Atlético e Cruzeiro. Atenção, instituições. Atlético e Cruzeiro. Esqueçam Tríplice Coroa e triplete alvinegro. Por quê? O Thiago está determinando que isso não existe, que vocês, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube, estão jogando pra galera.
Não existiu a tríplice coroa e não Por que existiu o nesse tripete campeonato alvinegro, não teve segundo o sábio, desfile de bombeiro, festa? a Gaga de Ilhéus. Por que não Voltou teve aqui. desfile Olha no caminhão do Corpo de Bombeiro, Deixa eu dizer uma festa? coisa. Não é porque... Vale pra cacete. Tudo bem, Por meu que irmão. não tem? Tudo Eu só bem, quero saber meu por que irmão. não Tudo bem, tem. meu irmão. Se ganhar algum outro você vai está ter? determinando Vai ter que não festa? existe. Não. Você está determinando que Não não sou existe. eu, estou mostrando Então, como é que as próprias instituições você está tratam o determinando mineiro. que não existe. As instituições que essa tratam pique é sua. Agora você que avaliam tão põe bem ela. o mineiro. O porquê que eles não fazem essa festa? Por que não tem a mesma festa quando ganha o título de verdade? Corta o microfone do Thiago Fernandes, por favor. A Gaga de Ilhéus hoje está insuportável. Olha aqui, eu preciso de passar algumas informações para você.